Graça e paz, meus amados irmãos, dia 14 de fevereiro, domingo, e mais uma vez o Mestre nos chama a vencear. Queria estar convidando os amados irmãos, para estarem partindo pão nas suas casas, os irmãos que não têm podido reunir presencialmente por conta da pandemia. O Mestre chama, para que nós venhamos participar do seu corpo e do seu sangue, que nós venhamos repartir o pão com as nossas famílias, nas nossas casas. Estaremos fazendo isso presencialmente. Os irmãos que não podem estão fazendo ainda nas suas casas, por conta da pandemia ainda. Então, com todos os santos, o Senhor nos chama nessa manhã para que nós venhamos comer e beber dele, nos alimentar dele, nos nutrir dele, que ele seja nosso sustento, nosso escudo, nosso broquel, nosso auxiliador, nosso provedor. Amém? Comamos e bebamos do nosso Senhor. Eu queria estar trazendo uma palavra para a meditação dos santos nessa manhã, com relação à obra de Deus. Vai estar fazendo uma meditação com relação à obra de Deus. Provavelmente nós vamos ficar mais nesse aspecto da obra de Deus, a obra dos ministérios, ou a obra do ministério, e a obra de cada um. A obra de Deus, ela é como o reino de Deus. A obra de Deus, ela é de eternidade a eternidade. O reino de Deus, ele é de eternidade a eternidade. E a obra de Deus, ela é uma obra eterna. Ela é uma obra de eternidade a eternidade. E essa obra, assim como o reino de Deus tem os seus capítulos... Desculpa, irmãos. Assim como o reino de Deus ele tem os seus capítulos, a obra de Deus ela também tem os seus capítulos, as suas partes. E a obra de Deus, ela tem os seus... existem várias etapas da obra de Deus. Por exemplo, a obra da criação, ela é a obra de Deus, obra da criação. Mas o que eu gostaria de estar falando com os irmãos nessa manhã, para que a gente viesse meditar, é com relação à obra de Deus do nosso tempo, do nosso período. O que o Senhor tem feito nos nossos dias. E gostaria de estar trazendo um texto base, para a gente estar meditando nesse texto base, em livro de Atos 13, versículo 41. Atos 13, capítulo 13, versículo 41, que fala assim: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não creiais, se alguém vô-la contar. Então é interessante aqui, que Paulo aqui escreve, pelo Espírito Santo, a gente vê que pela boca de Paulo é o próprio Senhor que está falando, é o próprio Deus que está falando aqui. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo. Eu realizo aqui é o próprio Deus, é o próprio Senhor falando pela boca de Paulo. Em vossos dias, obra tal que não creiais, se alguém vô-la contar. Então a gente vê que o princípio aqui dessa obra que é para ver. Aí aqui, ó desprezadores, nós temos, por conta própria nossa, decisão própria nossa, de ser um desprezador da obra de Deus ou um colaborador com o Senhor para a sua obra. Então existe a obra de Deus, mas existe também a obra do ministério, dos ministérios e a obra de cada um. Nós podemos ser colaboradores com o Senhor na sua obra e também podemos ser desprezadores. Então aqui Paulo ele vem falando aqui para os judeus, que com relação a Cristo, a pessoa de Cristo e a sua obra. Então Paulo ele vem explanando aqui aos judeus de Cristo e da sua obra. Então a gente entende que esse período aqui, que o próprio Senhor está falando aqui pela boca de Paulo, eu realizo em vossos dias, eu, o Senhor, realizo em vossos dias
obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Então Paulo aqui está contando essa obra aqui para os judeus, né? Que é a obra do Filho de Deus, da encarnação do Verbo, né? A encarnação do Verbo, ela é uma obra de Deus, né? A morte do Senhor, ela é uma obra de Deus, a ressurreição é obra de Deus. Então Paulo vem falando dessa obra de Deus, né? Da justiça de Deus, que é a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda dele, e a obra que ele veio executar aqui. Ou seja, a obra de Deus é toda a economia de Deus. Ela começa lá de Gênesis, na criação, né? E ela vem por toda a Bíblia, a obra de Deus. Mas aqui esse princípio aqui que Paulo está falando é de uma obra que Deus está falando que ele realizaria em vossos dias. Então essa obra seria realizada nos nossos dias. Obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei. Eu creio que, de repente, tem alguma versão de algum irmão que está desaparecer. Maravilhai-vos, então, quer dizer, a obra de Deus é para ela ver, cooperar com ele, ou não cooperar e desaparecer. Ou desvanecer, né? Essa palavra desvanecer é você ir sumindo, você ir desaparecendo. Então a obra de Deus é fazer com que Cristo apareça e que nós venhamos desaparecer, diminuir ou sumir. Então essa é a obra de Deus, é revelar o seu Filho em nós. Então ele veio fazer uma obra, ele está fazendo uma obra nos nossos dias. E começou com a encarnação do Verbo, essa obra dos nossos dias. Estou falando especificamente da obra dos nossos dias. Essa que ele vem falando aqui, que farei obra tal em vossos dias, né? Então aqui Paulo, quando a gente lê o contexto aqui desse livro de Atos, a gente vai ver que ele está falando da pessoa de Jesus Cristo e da obra do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, né? A morte, como eu já falei, é a encarnação, uma obra de Deus, foi gerada pelo Espírito Santo ali no ventre de Maria, né? A encarnação do Verbo, a sua morte, né? O ministério do Senhor Jesus mesmo, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito, cheio do Espírito Santo, uma obra de Deus na vida de Cristo aqui nessa terra. A obra da crucificação, foi guiado pelo Espírito até a cruz, né? A sua ressurreição, né? Foi uma obra de Deus também. E a sua ascensão e o derramamento do Espírito, tudo obra de Deus, e todas elas com propósito, né? A obra de Deus, ela não é sem propósito, ela tem um propósito aqui nessa terra, né? Então o Senhor que fez todas essas coisas para que nós viéssemos nos maravilhar, nos maravilhar, e conforme o Senhor, o seu Filho for sendo revelado em nós pelo Espírito Santo, que nós venhamos sumindo, nós podemos desaparecer para Cristo aparecer e sermos cooperadores do Senhor. E também podemos ser desprezadores e simplesmente desaparecer sem cooperar com o Senhor, né? Então essa é a obra do Senhor, que Cristo cresça, que Cristo encha todas as coisas e que nós venhamos assumir, né? Queria ler alguns aspectos, né, dessa obra que a gente diz que eu disse, né, que ela começa em Gênesis e ela vai até Apocalipse, e lá a gente vai ver muita coisa no Velho Testamento como figura, né? Como uma alegoria dessas coisas que foram feitas pelo Senhor Jesus. Queria ler Levítico 23, livro de Levítico 23, que vai falar das festas, né? Das festas levíticas. Levítico 23. Nós não vamos ficar nesse livro aqui, mas o interesse seria fazer só uma panorâmica para a gente explanar aqui no Velho Testamento essa expressão da obra de Deus no Velho Testamento, como uma alegoria, né, como uma figura pré-figurada aqui, com toda a realidade que o Senhor cumpriu com a sua vinda,
Então essa é a obra de Deus aqui prefigurada nas festas levíticas e que Cristo ele cumpriu na sua encarnação, na sua morte, ressurreição, derramamento do Espírito, ascensão, né, derramamento do Espírito. Então aqui no versículo 4, né, vai falar com relação à Páscoa, né? 23, ele começa falando com essa festa da Páscoa. Então, como eu falei, eu não vou entrar em muito detalhe, só vou fazer uma panorâmica de cada festa dessa para que a gente venha entrar no Novo Testamento. Então, essa festa da Páscoa, ela prefigura a crucificação de Cristo, Cristo crucificado, ele como cordeiro, né? Ali na Páscoa o cordeiro era imolado. Então Cristo ele cumpriu isso quando ele foi crucificado. Então essa festa da Páscoa é uma obra de Deus que prefigura a obra de Deus realizada na cruz do Calvário, que é a crucificação de Cristo, a primeira vinda dele como cordeiro, né? Ele veio ali para morrer por nós, para crucificar o nosso velho homem, para que nós morrêssemos com ele, né? Então essa é a obra da cruz prefigurada aqui, né? Páscoa, Cristo crucificado. A segunda, que era celebrada junto com essa, que era a festa dos pães asmos, né? Cristo ele não somente teria que morrer como cordeiro, mas nós deveríamos nos alimentar do cordeiro. Então essa festa dos pães asmos é Cristo comungado, é a nossa comunhão no corpo de Cristo, é Cristo como nosso sustento, é nós nos alimentarmos de Cristo, né? Ter Ele como fonte da nossa vida, né? Então é ter comunhão com Ele e comunhão no corpo de Cristo. Então essa era a celebração, a figura, né, da festa dos asmos, ou pães asmos, é o pão sem levedura. Fala da santificação, da nossa santificação, da santidade do Senhor, do Senhor puro, como o Senhor santo, santo, santo. Então essa festa dos pães asmos é a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os santos, né? E a nossa santificação também da nossa alma. E ainda junto com a festa da Páscoa e dos pães asmos, vinha aqui no versículo, a partir do versículo 4, a festa das primícias, que fala de Cristo ressuscitado, né? Festa das primícias, também prefigurando aqui a ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitado. Então Cristo, essa festa das primícias no Velho Testamento prefigurava uma realidade que aconteceu, foi realizada, né, no dia em que o Senhor ele ressuscitou. Então essa festa das primícias é Cristo ressurreto, né? O primeiro teve uma vida de ressurreição dentre muitos irmãos. Então Cristo ele foi o primeiro, mas não o primeiro que ressuscitou, como nós vemos no Velho Testamento, algumas pessoas que ressuscitaram. Nós vemos também no Novo Testamento algumas pessoas que também, Talita que ressuscitou, Lázaro ressuscitou. Nós vemos algumas pessoas que ressuscitaram até antes de Jesus. Mas quando fala que Cristo ele ressuscitou como primícias, né? Aqui está falando do primeiro que ressuscitou como um corpo glorificado. Então Cristo ele foi o primeiro, né, que ressuscitou com um corpo glorificado. É um corpo que não morre mais, um corpo incorruptível. Todos os outros personagens bíblicos que ressuscitaram, eles tornaram a morrer, porque não era um corpo glorificado, era um corpo ainda corrompido ainda pelo pecado, né? Então Cristo, ele na festa das primícias, ele cumpre, né, essa festa das primícias como o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, um corpo que adentrou ao céu, se assentou à destra do Pai, e um corpo que é incorruptível, não existe corrupção, um corpo perfeito, e um corpo que não morre mais, um corpo eterno, né? Então Cristo ele ressuscitou, e agora a gente vai ver a festa de Pentecostes, que vai falar de Cristo glorificado, né? Cristo ele assentou-se à destra do Pai, ele se assentou à destra do Pai,
e ele recebeu a promessa do Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu pelo cabeça e por todo o corpo. Então, essa festa de Pentecostes, ela fala de Cristo glorificado, da glorificação da sua ascensão, né, e glorificação dele, que ele assentou à destra do Pai, foi glorificado, e fala também da obra do Espírito Santo, porque por intermédio da glorificação do nosso Senhor, houve o derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele foi derramado, né? E hoje nós podemos entrar na nossa vida, na nossa nova vida, né? Então essa festa de Pentecostes fala de cada filho de Deus, depois de você. A gente vai vendo que é uma etapa, né? Primeiro crucificado com Cristo, depois comunhão com Ele, com o corpo, se alimentando dele, depois as primícias, né? Cristo é o primeiro, nós vamos herdar isso aqui na segunda vinda do Senhor, né? Isso aqui vai ser a nossa realidade, por enquanto Cristo ele é a única primícia, né? É o único que ressuscitou. E Pentecostes aqui fala também do ministério do Espírito Santo, é nós entrando, cada filho de Deus entrando na nova vida pelo Espírito Santo, uma vida no Espírito, colocando a nossa mente no Espírito e vivendo pelo Espírito de Deus, sendo conduzidos pelo Espírito, como o Senhor Jesus também foi, né? Então vai falar essa festa de Pentecostes, que fala não só da glorificação do Filho de Deus, mas fala do ministério do Espírito Santo, né? De executar, né? Manifestar tudo que Cristo conquistou na cruz em nós, né? Formar Cristo em nós. Isso é o ministério do Espírito Santo, que também é obra de Deus, né? Todas essas coisas são obras de Deus. E depois dessa obra dessa festa de Pentecostes, né, vinha a festa das trombetas. Festa das trombetas que fala de Cristo anunciado, né? O anúncio da segunda vinda de Cristo, que ele veio, morreu, ressuscitou, ascendeu, mas que o Senhor Jesus ele vai vir de novo, não como cordeiro, mas agora como rei, para reinar aqui com a sua igreja durante 1000 anos no milênio. Então essa festa das trombetas ela é um anúncio, não só um anúncio da segunda vinda do Senhor, mas essa festa das trombetas fala da inspiração de Deus, dos apóstolos, né, dos profetas, de Moisés, né, para escrever as Escrituras. Então, a inspiração de santos que escreveu a Escritura, essa é a celebração da festa das trombetas, né? Então, também é uma obra de Deus, a inspiração de homens para escrever a Escritura, né? Festa das trombetas também, ela celebra, né, a proclamação do Evangelho, né? Quando Cristo é pregado, quando o Evangelho é pregado, é manifesta essa festa, é exposto, né? Essa festa das trombetas, que na época de Levítico, do Velho Testamento, era uma figura, mas agora nós cumprimos essa festa por realidade, quando nós pregamos a palavra de Deus, né, inspirados pelo Espírito. Também tem a ver com o ministério do Espírito aqui, que é o Espírito que nos conduz a todas essas coisas. Nós fazemos essas coisas pelo Espírito de Deus, né? Então a festa das trombetas fala do anúncio, da pregação do Evangelho, do ensino do Evangelho, né? Ensinar a Cristo, né? Ensinar sobre a pessoa de Cristo, né? A encarnação. Vede que maravilhai-vos e desvanecei, que eu vos apresentarei obra tal, né, como a gente estava lendo lá em Atos, que não crereis se alguém não vô-la contar, né? Então, isso aí é a festa das trombetas, a anunciar o Evangelho, a anunciar a obra de Cristo, né? Essa obra que está sendo feita nos nossos dias, né? Que também faz parte da obra de Deus. Então, a obra de Deus ela é eterna, é a obra do próprio Senhor, e ela tem um aspecto jurídico. A obra de Deus ela tem um aspecto jurídico e ela tem um aspecto orgânico. O aspecto jurídico da obra de Deus foi a obra que o Senhor Jesus fez na cruz.
ele fez sozinho. Nenhum de nós tivemos participação na obra que ele fez na cruz, né? E existe a obra orgânica, que é essa obra que ele realiza em nós, né? Então existe uma obra de Deus, que ela foi cumprida em Cristo, na crucificação do Filho de Deus, na encarnação do Filho de Deus, e existe uma obra que ela é feita também por Deus através de nós, do ministério da igreja. Existe o ministério da igreja e os ministérios dos santos, né? Vamos estar vendo um pouquinho disso aqui. Eu queria estar lendo com os irmãos para a gente falar um pouquinho disso aqui. Gênesis 15, a partir do 12. Gênesis 15, a partir do 12. Livro de Gênesis 15, a partir do 12. Então diz assim, ó: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice, na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Olha só que interessante, irmãos. Naquela época de Abraão, do Velho Testamento, quando duas pessoas faziam aliança com relação a alguma coisa, ou até um negócio, que eles faziam? Como é que era feito? Não existia cartório naquela época como nós temos hoje. Nós escrevemos, né, uma cláusula ali e vamos no cartório, reconhece firma, um assina, o outro também assina, e hoje em dia é feito dessa forma. Naquela época, como é que eles faziam? Eles pegavam um animal, o animal era sacrificado e o animal era partido em 2 partes, né? E as duas pessoas que estavam fazendo a aliança, ou aquele negócio, ou aquela aliança ali que estavam fazendo, eles passavam pelo meio do animal e cada um falava assim: olha, quem não cumprir, né, essa aliança, o que nós estamos combinando aqui, vai ficar que nem esse animal aí. Esse vai ser o final dele. Então era assim que era feito, né? Então se partia o animal em 2 partes, os 2 passavam pelo meio do animal, o animal era exposto, e eles falavam que quem não cumprisse aquela aliança, que aquele dali seria o fim daquela pessoa, seria a morte, né? E assim eles faziam aliança. Agora a gente vê que interessante aqui, que essa aliança aqui, ó, no versículo 12, ele fala uma coisa interessante. Aqui Deus estava fazendo aliança com Abraão, né? E ao pôr do sol, quando o sol se pôr, caiu profundo sono sobre Abraão. E lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 400 anos. Então a gente vê que é interessante, né, que Deus, quando ele foi fazer aliança com Abraão, ele cometeu Abraão de um grande sono, né? Então Abraão dormiu ali, mas ele ficou com grande sono e ele não participou daquela aliança. Foi uma aliança unilateral, uma aliança que só Deus passou pelo meio do animal. O homem, Abraão, não teve participação dessa aliança, né? Então foi uma aliança que Deus fez com Abraão, mas só ele fez, né? Abraão não teve participação nenhuma, né? Isso aqui é uma pré-figura, né? Uma alegoria do que o Senhor fez na cruz também. O Senhor ele fez uma aliança conosco, uma nova aliança, né? Que aqui está falando da velha aliança, mas o Senhor Jesus ele fez uma nova aliança conosco, uma obra de Deus, né? E foi uma aliança unilateral, que só o Senhor participou
morreu naquela cruz ali. Mas não ficou somente nisso, né, irmãos? A gente sabe que o Senhor, ele nos incluiu ali por fé, né? E ele deu continuidade à sua obra. E a gente vai estar falando um pouco mais com relação a isso, né? Então a gente vai ler essa obra de Deus. Deus ele continuou a obra dele nos homens, né? Em nós, na sua igreja, naqueles que creram. Todos que o receberam, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Agora, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus ele continua a sua obra com os seus filhos, né? Então, vamos ver aqui em Efésios 4:10. A gente vai entrar um pouquinho agora na obra dos ministérios, né? Que também faz parte da obra de Deus. A gente vai tocar nesse assunto. A Bíblia fala das obras dos ministérios, né, dos homens dons, que também é obra de Deus. Então, a obra de Deus, dentro da obra de Deus existe a obra do ministério, e dentro da obra do ministério, a obra de cada um. Então, a obra de cada um está inserida dentro do ministério. Todos têm de Cristo, todos participam. É com a ajuda de toda a junta e ligadura, né, para a edificação de si mesmo em amor, do corpo de Cristo, né? É conselho de todos, né? Então a obra de cada um, não é uma obra particular nem individual, mas é uma obra que ela está inserida no ministério, e a obra dos ministérios, ela está dentro da obra de Deus. Efésios 4:10. Efésios, vamos ver aqui, livro de Efésios 4:10. Aquele que desceu, olha só, irmãos, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então o Senhor desceu, né, quando ele morreu, mas aí depois ele ascendeu, né, ele subiu e assentou-se à destra do Pai. Também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Mas para que, irmãos, que ele subiu? Para que o Senhor subiu, ascendeu aos céus e assentou-se à destra dos pais? A gente vai ver alguns aspectos aqui da ascensão de Cristo, que também é obra de Deus. Deus ele realizou e está realizando obra na ascensão de Cristo, né? Em Cristo assentado no seu trono, né? Então o Senhor ele está realizando obras ali, que essa obra que está sendo realizada nos nossos dias, né? A gente vai falar um pouco dela agora. Então, o propósito da ascensão do Senhor, né? Um dos propósitos da ascensão dele, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu, ou seja, presenteou. Essa palavra concedeu pode ser traduzida por presenteou. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esse aqui é um dos propósitos da ascensão do Senhor, é encher todas as coisas, que ele venha aparecer e que todas as coisas venham desaparecer, ou desvanecer, ou sumir, como a gente leu lá em Atos, né? Então, isso aqui também é obra de Deus, né? Constituir o ministério da igreja. Quem constitui o ministério da igreja é o próprio Senhor. Isso é obra do Senhor. Dá homens dons. Aqui em cima diz que no 7, a graça foi concedida a cada um, olha só, a graça, quer dizer, a fonte é Deus. A fonte dos ministérios vem de Deus. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, sua ascensão, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Em algumas traduções, recebestes homens por dádiva, homens presente de Deus. Então, Deus que dá os homens dons à igreja. Isso é obra de Deus. Deus dá como presente para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Amém, irmãos? Eu vou estar parando aqui e vou continuar no outro vídeo que vai ficar muito grande.
e eu vou estar dando uma pausa aqui e vou continuar com a parte B. Tá bom, irmãos? Eu já continuo já numa outra parte já.